Deus, por sua graça infinita, nos dê um bom dia, nos dê saúde, entendimento, alegria e a sua proteção, que tanto precisamos. E a luz para que assim possamos caminhar com sabedoria. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Provérbios capítulo 11, verso 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Às vezes as pessoas desistem da justiça, desistem da verdade, por ver triunfar o injusto, por ver triunfar o ímpio. Mas você não deve fazer isto, porque o que cada um semeia, um dia ele vai ter que ceifar aquilo. Ele vai ter que ter um acerto de contas. O salário do pecado, ele é a morte. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal, que segue a injustiça, ele é encaminhado para a morte. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 6, 23, pois o salário do pecado é a morte. É o salário do pecado. Então as pessoas pensam que podem escapar. Às vezes se escapa da justiça dos homens. Escapa e dão prejuízos e fica por isso mesmo, mata, fica por isso mesmo, roubam, fica por isso mesmo. Então estragam a vida das pessoas e fica por isso mesmo, mas mentem, fica por isso mesmo. Mas a mentira é como que uma nota promissória, assinada, né? Uma hora você vai encontrar com ela. Quando Adão e Eva pecaram, eles sofreram a condenação. Eles estavam colocados ali para terem a vida, viverem ali em harmonia, em santidade, o semideus. Mas ao preferirem abandonar a palavra de Deus, eles automaticamente foram enganados. E hoje é da mesma forma. Deus envia a sua palavra. Ao ignorá-la, o homem está lavrando a sua própria sentença. Então nós podemos compreender que como o homem é um agente moral livre, ele tem o seu direito de escolha, ele pode escolher. Então nós devemos prestar bastante atenção nesta liberdade. Esta liberdade dada, diga sim ou diga não, ela pode ser um laço. Meus direitos, eu devo exercer os meus direitos. Não importa. Então nós encontramos que às vezes ao exercer esse direito de poder escolher, e nós então não atentamos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus requer, nós somos atraídos, engodados, então nós cedemos
e pecamos. E ao pecar, nós vamos automaticamente colher um fruto do pecado. Então, em Gênesis 3,19, quando Deus estava distribuindo as sentenças, então Eva recebeu a sua sentença. Deus deu a sentença para ela. A serpente recebeu a sua sentença. Adão recebeu a sua sentença. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pronto, tu és barro, tu és pó, tu voltarás ao pó. Porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Então é dado esse direito, mas o que eu vou fazer com esse direito de liberdade de escolha? Sem entendimento, nós não vamos fazer a escolha correta. Deus tem que guiar o nosso entendimento, nossa inteligência. Deus, nós temos que pedir ao Senhor isso, Pai, minha inteligência deve ser guiada, então eu peço ao Senhor para guiar a minha inteligência. O Senhor me deu essa inteligência. Mas o homem, ele já nasce inclinado para o mal. Nós nunca temos que ensinar os filhos a serem maus. Ninguém tem que ensinar o filho a ser ingrato, a ser sem educação, a ser bruto. Ninguém tem que ensinar o filho a mentir. Se você ensina a mentir, você está simplesmente aumentando a chance muitas vezes de ser mentiroso. Porque se você ensina o correto, você tem que lutar com aquilo para que ele aprenda. Já o erro, uma pequena atração, uma pequena coisa, está corrompido. Olha, Saul, ele foi um homem ungido por Samuel. Ele foi escolhido, embora não fosse a vontade de Deus que eles tivessem um rei além dele. Deus era o rei de Israel. Deus saía com eles à batalha, mas eles queriam que eles pudessem ver, apalpar, comer com ele, andar com ele. Então Deus concedeu o desejo do coração deles. Mas o coração do homem, ele é enganoso. Jeremias chegou a dizer que é o mais enganoso, né? É o coração. Agora, Saul também, embora sendo ungido por Deus, pelo profeta, que exercia o ofício ali, representando Deus, ele ungiu a Saul, para que Saul fosse rei sobre Israel. E Saul, ele governou, conforme mesmo Davi disse, na sua morte. Ele fez muitas coisas por Israel. Ele foi nas suas guerras, ele trabalhou ali nas suas guerras, mas ele deixou-se levar pela vaidade, deixou-se levar por algo que ele não deveria. Então você encontra em 1 Crônicas, capítulo 10, a morte de Saul. Como foi que ele morreu? Ele estava ali entre a vida e a morte. Então, às vezes você já ouviu falar muitas vezes que aquele amalequita que deu a notícia para Davi da morte de Saul. Mas na verdade o amalequita terminou de matar, ele lançou-se sobre Saul e o matou.
Agora, no verso 13, nós encontramos como foi a sua condição. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e até cometeu uma abominação. Consultou uma adivinhadora, a pitonisa de Endor. E não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Vejam bem, preciosos irmãos, como que o direito de escolha pode nos ser um laço. Eu sou livre, você é livre, mas escolha a vida. Porque o caminho que você escolher andar nele, você vai ter um destino. Se você escolher a vida, você vai ter um destino. Se você escolher a palavra, a obediência, você vai ter um destino. Se você escolher o outro caminho, que vai ter também alegria. Às vezes até mais do que no outro lá, porque os cristãos sempre tiveram mais sofrimentos. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Então Saul tinha tudo para viver uma vida, escolher o Senhor. Mas vejam bem, ele deixou-se levar pelo seu coração, apenas sem buscar o Senhor. Não se deixe levar pelo seu coração, busque o Senhor. Se aquela ação que você planeja praticar, seus atos, eles são atos que vão agradar o Senhor ou não. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor, e até consultou uma adivinhadora no seu desespero, porque Deus o abandonou. O abandono de Deus, ele é cruel. E não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Agora, o salário do pecado é a morte. Nós já vimos isso. Gênesis capítulo 3. E depois nós também confirmamos em Romanos, Paulo falando sobre, pois o salário do pecado é a morte. Mas vejam bem, existe algo que pode livrar o homem do pecado, da morte. Agora em Ezequiel 18:4, pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, então todos nós estamos condenados à morte física. Sim, física sim. Tu és pó e ao pó hás de tornar. Mas existe uma vida além desta aqui, que nós podemos alcançá-la. Ah, mas como? Eu sou todo errado. Eu herdei uma natureza pecaminosa de meu pai. Eu faço aquilo que às vezes eu não quero fazer, eu faço. Mas vejam só, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, mas então o homem usou do seu livre-arbítrio, transgrediu, Deus lhe deu a sentença, do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Ele está dizendo do corpo físico. Agora, não da alma, mas Ezequiel já está trazendo a morte, a separação eterna de Deus, a segunda morte. Pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas tudo está perdido? Não. Deus te dá o entendimento para você escolher o que deves fazer.
Atenta para as palavras de Deus, os seus mandamentos, e os cumpra. Romanos 5, verso 12. Porque, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Nós estamos perdidos porque Adão pecou. O que eu fiz? Porque Adão pecou no meu lugar e agora eu sou pecador por causa de Adão. Não, é a sua lamentação que te salva. É o teu reconhecimento. Não é o pecado de Adão, não é a condição que ele nos jogou que te mata, mas é por não reconhecer a obra do segundo Adão. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim passou. Bom, mas essa aí é a minha condição? Sim, mas não é precisa de ser sempre. Por quê? Há um jeito. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se por um homem entrou o pecado, por um homem veio a salvação e a graça. Eu não preciso viver no pecado, eu posso viver na graça, eu posso viver na misericórdia, eu posso viver na obediência, eu não preciso de viver na transgressão. Deus nos abriu a porta da vida outra vez e não estamos mais separados dele. Graças a Deus por isto. Vamos viver para ele e viver uma vida na obediência, na justiça de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém.